Maxa, tudo bem, prozinha? Como é que está você? Espero que esteja bem. Hoje, dia 12 de novembro, nossa aula de matemática, na página 181 até 183, e vamos falar sobre divisão, certo? Vamos falar sobre divisão. E divisão é dividir tudo que aquilo que você tem, né? Pelos números naturais. Então, Fabiana, Eduardo e Lucas vão jogar mico. Conte quantas cartas há na mesa. Então, você conta as cartas que estão na mesa. Vamos ver? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Tem 9 cartas na mesa. A primeira regra do mico é distribuir a mesma quantidade de cartas para cada jogador. Marque com X a situação em que o jogador começa da maneira correta. Então, você vai olhar como é que eles jogam da maneira correta. As cartas bagunçadas, as cartas arrumadinhas, cada um com as cartas viradas para si. Cada um com quantas cartas? Vai ficar um com 3 cartas, outro com 4, outro com 2, ou a mesma quantidade? Aí você vai, se tem 9 cartas, você vai dividir para 3. Quantas cartas cada um vai ficar? 9 dividido por 3. Aí você vai marcar o X naquele quadrinho que está marcando, dividido por 3, que vai dar quanto? 3. Porque 9 dividido por 3 é igual a 3, certo? Então, essa é a divisão por números naturais. Vamos estar dividindo por números naturais. Pedro e Mara estão repartindo lápis para cada um pintar seus desenhos. Quantos lápis tem os dois juntos? Aí você vai contar quantos lápis tem e vai colocar no quadradinho. Se eles repartirem de maneira igual os lápis, com quantas cada um vai ficar? Se eles dividirem na metade, quanto é que vai ficar cada um? Eu tenho 12 dividido por 2. Cada um vai ficar com quanto? Dona Ivete está preparando a festa de aniversário de Marquinhos. Ela fez 15 sanduíches e quer colocar 13 em cada prato. De quantos pratos ela precisará? Então, eu tenho os 15 e eu vou dividir para 3 pratos. Quantos sanduíches, quantos pratos ela precisará? Eu quero colocar em 3 pratos. 3 em cada prato. Quantos pratos ela vai precisar? Isso, 5 pratos, porque eu tenho 15 e ela quer colocar 3 em cada prato, eu vou precisar de 5 pratos para dividir. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 3, 15. Ela também fez 20 brigadeiros, vai colocar 5 brigadeiros em cada pratinho. Quantos pratinhos será necessário? Se eu tenho 20 e eu vou dividir para 5 pratos, serão 4, porque 5 vezes 4 é igual a 20. Quer ver? 5, 10, 5 vezes 4. 5, 10, 15, 20. 5 vezes 4, 20. Então, vai precisar de 4 pratinhos, certo? Metade. Para obter metade, dividimos por 2. Renato ganhou 6 figurinhas. 6 figurinhas. Desenhe no quadro a metade das figurinhas que ele ganhou. Ele ganhou 6. A metade de 6 é quem? 3. Metade de 6 é 3. Metade de 16 é 8. Metade de 14 é 7, certo? Então, você vai pensar. Renato ganhou 6 figurinhas. Metade de 6 é? Calcule e desenhe a metade de 16 lápis. A metade de 14 frutas. Então, você vai calcular, dividir e colocar a metade de cada uma aí. Lembrando que metade você vai dividir por 2, certo? A turma da professora Regina está fazendo a arrumação da sala de aula. Resolva o problema de cada um. Preciso guardar metade dos lápis em cada caixa. Ela deve colocar quantos lápis em cada caixa? Se ela tem 8 e tem 2 caixas, ela deve colocar quantos lápis em cada caixa? Preciso colocar metade das fichas em cada envelope. Ele tem 2 envelopes e ele tem 12 fichas. Quantos envelopes vai para cada?
ele deve colocar quantas fichas em cada envelope? Se eu tenho 12 e tem 2 envelopes, eu tenho que colocar metade em um, metade no outro. Como é que eu vou dividir? Quantas eu vou colocar? Isso mesmo. Então, simplesmente isso. Metade é sempre... Eu tenho 10. Metade de 10 é 5. Eu tenho 6. Metade de 6 é 3. Eu tenho 8. Metade de 8 é 4. Eu tenho 4. Metade de 4, 2. Eu tenho 2. Metade de 2 é 1. Então, lembrando que metade... Você divide e você encontra a metade, tá bom? E nós vamos para a atividade de história. E lembrando que matemática, como você... ainda vou completar para você o número de matemática, dividindo por 3 para facilitar. Igual eu fiz na outra atividade que a Pro dividiu, né? Se der para poder fazer isso, a Pro vai fazer. Se não der, a Pro vai deixar quieto por conta para não atrapalhar o assunto, porque ainda tem muito assunto também de matemática, tá bom? Então, esse é o assunto de matemática de hoje, divisão, né, dos números naturais e metade. Metade, lembrando que é dividido por 2, viu? Então, beijo no coração e até nesse instante com a aula de história.